Olá, eu sou Bruno Filardi, médico infectologista. Trabalho aqui na Santa Casa de Campo Grande, no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Eu quero passar para vocês uma visão geral da perfuração do trato gastrointestinal e, consequentemente, aquilo que faz parte do controle de infecção, o uso dos antibióticos frente a essas patologias. Então, a perfuração do trato gastrointestinal, ele pode ser suspeito quando se tem uma apresentação clínica do paciente ou é encontrado em exames de imagem gás líquido ou líquido extraluminal, que porventura pode estar livre na cavidade peritoneal. E as manifestações clínicas dependem principalmente do quê? Do órgão afetado, da natureza do conteúdo que é liberado, como gás, suco entérico ou fezes, e a capacidade que esses tecidos que estão na cavidade têm condições de conter esse conteúdo. Normalmente a apresentação ela é aguda ou um pouco mais arrastado. Quando é arrastada, provavelmente está relacionado com a formação de abscesso ou formação de fístula intestinal. O diagnóstico confirmatório é exclusivamente por imagem e ocasionalmente, dependendo da gravidade do paciente, pode ser por cirurgia aberta ou via laparoscópica. O tratamento específico desse tipo de abordagem cirúrgica depende da natureza que causou a perfuração e algumas etiologias são passíveis de abordagem não cirúrgica, enquanto outras requerem uma cirurgia imediata. E os fatores de risco para que haja essa ruptura abdominal são inúmeras, sendo que as principais são a instrumentação cirúrgica, trauma, vômitos incoercíveis, doença de Crohn, doença inflamatória, apendicite, úlcera, perfuração intestinal espontânea por algum processo de brida anterior. Então, são 14, provavelmente, as principais causas. Não vou citar todas, porque o foco dessa apresentação é exatamente o uso dos antibióticos. As características clínicas dependem do quê? Da história do paciente. Um paciente com uma dor abdominal, torácica, instrumentação prévia, cirurgia prévia, malignidade. Então, todos os casos que poderiam vir a ocasionar uma perfuração, a gente tem que saber isso exatamente numa história. A dor aguda. Quando existe uma dor aguda, provavelmente está relacionado com uma perfuração do trato gastrointestinal, que isso pode, porventura, vir a ter uma dor no pescoço, ou uma disfagia, ou um desconforto torácico ou abdominal. Na apresentação de massa abdominal ou pélvica, formação de fístula e a sepse, que pode ser uma apresentação inicial por si só, reduzindo provavelmente a perfusão intestinal. O exame físico, com os sinais vitais, eles estão inicialmente normais ou, porventura, podem ter os sinais de sepse, com taquicardia ou hipotermia. Dos estudos laboratoriais, então a gente faria os exames laboratoriais com hemograma completo, eletrócitos e principalmente os exames de imagem, PCR, para poder avaliar se tem algum processo infeccioso em andamento. O diagnóstico para abordagem geral é história ou achado de exame físico, mas o exame depende exatamente dos exames de imagem, que demonstram gás fora do trato gastrointestinal ou no abdômen. Se há forte suspeita de diagnóstico de perfuração, mas os exames de imagem não conseguem diagnosticar, é necessário fazer uma exploração abdominal aberta ou por via laparoscópica. Raio-x de tórax, ultrassonografia, tomografia computadorizada, eles são sensíveis e específicos para encontrar um gás intestinal. A quantidade de gás intestinal abdominal durante um período de observação é preocupante e um achado de aumento de gás abdominal livre sugere perfuração. Os achados ultrassonográficos encontram presença de líquido livre, atividade peristáltica reduzida nos intestinos e abscesso localizado. O manejo. A fluidoterapia, com interrupção de ingestão oral e antibiótico de amplo espectro, dependendo de cada caso. Administração intravenosa de inibidores de bomba, se caso for em perfuração intestinal superior. E anormalidades eletrolíticas são comuns entre aqueles que desencadeiam uma fístula como resultado de perfuração, ocasionando uma alcalose metabólica por fístula gastrocutânea. O manejo. Antibióticos. O amplo espectro com base no local de suspeita de perfuração. Se o nível for desconhecido, é necessário um amplo espectro
para iniciar o uso da antibiótico terapia. A seleção precisa do regime depende de fatores de risco dos pacientes para bactérias resistentes ou não e resultados adversos. Indicações de exploração abdominal. Limitar a contaminação abdominal contínua e gerenciar o foco perfurado. Evidências de perfuração e sinais clínicos para cirurgia imediata. Então, sepse abdominal, piora ou dor abdominal contínua ou sinais de peritonite difusa com isquemia intestinal, obstrução intestinal completa. Cuidados conservadores. Tratamento não cirúrgico pode ser indicado para aqueles que têm uma perfuração contida, formação de fístula gastrointestinal ou contaminação limitada, conforme avaliado por exame de imagem naqueles que sem sepse ainda na evolução. A abordagem antimicrobiana. Nós temos que dividir essas patologias entre intestino delgado e intestino grosso. Por quê? A microbiota do intestino grosso, microbiota colônica, está relacionada com apendicite, diverticulite, carcinoma de cólon, doença inflamatória intestinal e cirurgia prévia de cólon. Principalmente, nós temos E. coli, Klebsiella e Proteus, mas os dominantes são bacteroides fragilis e a Escherichia coli. A microbiota do trato gastrointestinal superior, intestino proximal, então a gente teria as úlceras pépticas perfuradas. A gente encontra bactérias gram-positivas, anaeróbios e aeróbicos e, porventura, mais prevalente também a cândida em relação do intestino grosso. A terapia antimicrobiana prévia e exposição aos cuidados de saúde, isso ocasiona uma alteração da microbiota intestinal, ocasionando um aumento de patógenos nosocomiais, como pseudomonas e outros que, porventura, são resistentes. Os enterococos são relevantes nas infecções relacionadas à assistência, principalmente infecções pós-operatórias. A cândida é muito comum quando se já tem alguma exposição prévia aos cuidados de saúde ou terapia antimicrobiana prévia. Então, na cândida a gente teria que desconfiar quando existiria intestino delgado ou grosso, pacientes com infecção hospitalar, exposição prévia a antimicrobiano, condições imunocomprometidas ou infecção recorrente. Controle da fonte e a drenagem. A intervenção cirúrgica ou drenagem percutânea exclusivamente para manejo das infecções abdominais que não são peritonite espontânea. A intervenção cirúrgica fechar a abertura anatômica ou debridar o tecido necrótico infectado. E a drenagem geralmente necessária para a remoção de um abscesso. Quando viável, a drenagem percutânea de abscesso é preferida, e aí faria por radiologia intervencionista. A maioria das falhas de tratamento clínico é devido à falha em alcançar tal controle da fonte. Momento. Estado crítico de receber a terapia antimicrobiana empírica o mais rápido possível, idealmente após a coleta de amostras de sangue e urina para cultura. Em pacientes que não estão criticamente doentes, é possível adiar um pouquinho a antibiótico terapia, até que amostras que não podem ser por suave, e sim por coleta por meio estéril, do local da infecção abdominal tenha sido obtido para cultura para conseguir otimizar o regime antibiótico mais indicado. O espectro microbiológico preciso depende da fonte gastrointestinal precisa, então a gente tem que saber se é intestino delgado ou intestino grosso, e o regime de antimicrobiano tem que ter uma atividade contra streptococcus, entéricos, coliformes e os anaeróbios. A indicação para uma cobertura antimicrobiana ampla depende se é um paciente que está na comunidade ou se ele já vem tendo cuidados de saúde. Fatores de riscos individuais para infecção por bactérias resistentes. Pacientes de alto risco de óbito devido à infecção intraabdominal são aqueles com idade avançada, atraso na intervenção inicial, ou seja, mais do que 24 horas, incapacidade de obter o debridamento adequado ou controle de infecção com drenagem, comorbidades, paciente com insuficiência renal, hepática, cardíaca ou malignidade, condição imunocomprometedora, pacientes com peritonite difusa, baixo nível de albumina e mau estado nutricional. Lógico, considerando os pacientes que estão em uso de quimioterapia, pacientes imunossuprimidos pelo vírus HIV. Terapia antimicrobiana empírica.
pacientes com infecções adquiridas na comunidade de leve a moderada sem fator de risco não justifica uma cobertura ampla. E a cobertura ampla é justificada em pacientes que têm risco de infecção por bactéria resistente ou risco de desfecho adverso e mortalidade. Infecções adquiridas na comunidade de baixo risco. Então, a terapia antimicrobiana empírica tem que se basear para atuar entre streptococcus, os enterobactérias não resistentes e os anaeróbios. Os principais agentes antimicrobianos EV, como monoterapia, o piperacillina tazobactam, e o combinado, ceftriaxona, cipro ou levo, associado sempre com metronidazol. Agentes VO, monoterapia, amoxa com ácido clavulânico e combinados, cipro ou levo, também com metronidazol. Para as infecções biliares que não são complicadas, gravidade leve ou moderada, não é necessário adicionar o metronidazol. Para infecções adquiridas na comunidade, não há necessidade de cobertura para enterococo ou pseudomonas. Infecções adquiridas na comunidade de alto risco. Terapia antimicrobiana empírica. A cobertura tem que ser mais ampla na tentativa de minimizar o risco de tratamento empírico inadequado. Então, nós temos que atuar frente às pseudomonas, às enterobactérias, aos streptococcus entéricos e os anaeróbios. A terapia antifúngica não é necessária, mas é razoável ser utilizado para pacientes que estão gravemente enfermos e se a fonte da infecção for proveniente do trato gastrointestinal superior. A cobertura para Staphylo aureus resistente não necessariamente é indicado. Infecções adquiridas na comunidade de alto risco. A terapia antimicrobiana empírica, cuidado, com a cefoxitina e o moxifloxacina exatamente pela resistência da cefoxitina e da fluoroquinolona entre os bacteroides e os coliformes. A tigecyclina tem um aumento de mortalidade associado, em comparação àqueles outros antimicrobianos para as várias infecções intraabdominais. Infecções relacionadas ao cuidado de saúde. Probabilidade de resistência ao medicamento é alta. A cobertura empírica de prováveis patógenos são strepto e anaeróbios, agentes com um espectro expandido de atividade contra bacilo gram-negativo, pseudomonas e enterobactérias. Usar o antimicrobiano com atividade anti-enterocócica para pacientes. Quando é indicado utilizar agente anti-enterocócico? Paciente com infecção intraabdominal associada à assistência à saúde, principalmente aqueles pós-operatórios, pacientes que receberam previamente cefalosporinas ou outros antimicrobianos selecionados para a espécie de enterococo, pacientes imunocomprometidos ou valvopatas. Aqui um discreto gráfico fácil de poder utilizar para a gente poder indicar a principal droga para as infecções intraabdominais. Infecções associadas ao cuidado de saúde. Então, a cobertura antifúngica ela é empírica quando existe risco de infecção por cândida. Quando perfuração do trato gastrointestinal superior, perfuração intestinal recorrente, pancreatite tratada cirurgicamente, colonização intensa de cândida e ou levedura identificada em coloração de Gram, em líquido peritoneal infectado ou tecido. O fluconazol ele pode ser usado para pacientes que não estão gravemente doentes e não têm histórico de infecção com isolado resistente ao fluconazol. Caso contrário, é indicado o início de uma equinocandina. Avaliação dos dados de cultura, quando a gente quer indicar um antibiótico direcionado, baseado naquilo que foi encontrado na cultura coletada das amostras abdominais. A administração dos antibióticos é restringir os antibióticos assim que o paciente melhorar ou o resultado de cultura confiável estiver disponível. Pacientes de baixo risco com infecção intraabdominal adquirida na comunidade, provavelmente não se justifica a alteração da terapia, se houver uma resposta clínica satisfatória ao controle da fonte e a terapia inicial, mesmo que patógenos não suspeitos e não tratados sejam relatados posteriormente.
Para a cobertura de anaeróbio, o componente bacteriano anaeróbico das infecções intraabdominais muitas vezes não é determinado, mas assumido e tratado empiricamente. Isso devidamente pela dificuldade de cultura positiva para os anaeróbios. A cobertura por anaeróbio geralmente é continuada durante todo o curso dos antimicrobianos. A terapia parenteral versus oral. Pacientes que são capazes de comer e tolerar medicamentos orais e os agentes etiológicos não são resistentes. Então é indicado a gente trocar a droga EV para VO. E pode ser utilizado como monoterapia amoxaácido clavulanato, ácido clavulânico e os combinados cipro ou levo com metronidazol. Duração da terapia. Apropriada da terapia antimicrobiana depende se a fonte presumida da infecção foi abordada. Quando o controle adequado é realizado e alcançado o material contaminado, é removido, geralmente limitamos a terapia antimicrobiana de 4 a 5 dias. Situações em que um curso mais longo de antibiótico terapia é apropriado, quando o controle da fonte é conhecido como subótimo, a duração ideal do tratamento com antibiótico é incerta e as decisões sobre a duração do tratamento devem ser feitas caso a caso. Apendicite não complicada, que não são submetidos à cirurgia imediata, então antibiótico por 10 dias. Catéter permanente para drenagem contínua e remoção de material infectado. É necessário continuar o antibiótico até que haja uma drenagem desse catéter, seja bem eficiente, quando hematoma infectado, seja liquefeito, o suficiente para drenar efetivamente o meio de catéter. Isso pode exigir de 2 a 3 semanas para um abscesso peritoneal. O abscesso hepático de 4 a 6 semanas. Situações, continuando em relação ao curso de antimicrobiano mais longo. Pacientes com abscessos não drenados, com vazamento intestinal contínuo, descontrolado ou problemas mecânicos não resolvidos. Quando existe um sinal de infecção agravado após a interrupção do antibiótico. Nova intervenção cirúrgica ou percutânea para controle da fonte. Para pacientes nos quais o controle do antibiótico da fonte não pode ser alcançado, é improvável que o antibiótico seja necessário por mais tempo do que necessário. A falha clínica do tratamento antimicrobiano. Quando o paciente persiste ou recorre a quadros de infecção, febre, hipotensão, náusea, dor abdominal, disfunção orgânica ou leucocitose e os exames de imagem repetidos. Dados microbiológicos do esquema de antibiótico devem ser revisados para garantir que o patógeno clinicamente relevante tenha sido coberto. A maioria das falhas do tratamento clínico se deve à falha de alcançar o controle da fonte. Sintomas ou sinais infecciosos em curso incluem outras infecções nosocomiais, pneumonia, infecção do trato urinário, infecção de corrente sanguínea. Pacientes com sintomas e sinais clínicos persistentes, mas sem evidência de infecção nova ou persistente, justifica-se a descontinuação da terapia antimicrobiana. Processos não infecciosos, como doença tromboembólica, reação à droga e pancreatite, são potenciais mimetizadores de infecção. Por hoje é só. Espero que tenham gostado, que possamos continuar. Havendo a necessidade, pode nos procurar no controle de infecção hospitalar da Santa Casa. Obrigado.